E aí uma das matérias mais completas do ocorrido do dia que eu vi foi do Washington Post. Eu acredito que ela seja bem completa justamente porque ela foi escrita para quem não é brasileiro. Então, por mais que a maior parte das pessoas assistindo agora já deva saber o que rolou, eu não acho que é ruim a gente recapitular. Ó, mas é do Washington Post aqui, ó. Militares do Brasil bloquearam prisões de manifestantes de Bolsonaro, dizem autoridades. Antônio Faiola, Samantha Schmidt e Marina Dias. Então, por que é uma matéria do Washington Post? Ele é feito para dar uma espécie de panorama do que aconteceu para quem não estava acompanhando. Por isso que eu acho ele interessante, né? Vai lá, vai ter problema de tradução, porque é tradução automática, mas é melhor do que eu ler em inglês e traduzir automaticamente, simultaneamente. Brasília. Enquanto as forças de segurança retiravam os apoiadores do ex-presidente derrotado Jair Bolsonaro do Congresso, Palácio Presidencial e Supremo Tribunal Federal, então, os insurgentes se retiraram para um lugar que fizeram do seu santuário, o gramado do lado de fora do Quartel-General Nacional do Exército. Os bolsonaristas estavam acampados no amplo espaço verde desde a derrota do líder de direita nas eleições de outubro para Lula. Eles, como o próprio Bolsonaro, se recusaram a reconhecer a vitória de Lula, mesmo depois que o esquerdista foi empossado em 1º de janeiro. Durante as semanas, eles convocaram os militares a dar um golpe para manter Bolsonaro no poder. Era uma ideia que observadores dentro e fora do Brasil consideravam absurda, mas quando altos funcionários do governo Lula chegaram ao quartel-general do Exército na noite de domingo, com o objetivo de garantir a detenção dos insurgentes no acampamento, eles se depararam com um tanque e 3 linhas de militares. Abre aspas. Vocês não vão prender gente aqui, fecha aspas, disse o comandante sênior do Exército Brasileiro, general Júlio César de Arruda, ao novo ministro da Justiça Flávio Dino, segundo 2 autoridades presentes. Esse ato de proteção, que funcionários do governo Lula dizem ter dado a centenas de insurgentes tempo para escapar da prisão, é uma das várias indicações de um padrão preocupante que as autoridades estão investigando agora como prova de suposto conluio entre militares e policiais e os milhares de manifestantes que invadiram as instituições no coração da jovem democracia brasileira. Então, é o que eu falei. Nós temos evidências nós temos indício de que havia organização pregressa entre militares e policiais e os manifestantes. Sim, nós temos provas contundentes, não que eu tenha me deparado, tá? Não que eu tenha me deparado. Essas indicações também incluem uma mudança no plano de segurança antes que os rebeldes se reunissem em frente aos prédios federais no domingo. Inação e confraternização da polícia quando eles começaram a entrar nos prédios e a presença de um oficial superior da Polícia Militar que havia dito aos superiores que estava em período de férias. Este artigo, baseado em entrevistas com mais de 20 altos funcionários do governo Lula e do Judiciário, organizadores dos protestos, participantes, mineradores de dados e outros, inclui detalhes não relatados anteriormente sobre o ataque de 5 horas que abalou o maior país da América Latina com ecos do atentado de 1º de janeiro no Capitólio. As autoridades também estão trabalhando para identificar os autores das mensagens nas redes sociais convocando a manifestação de domingo e os doadores que financiaram os ônibus para levar os participantes à capital. Então nós temos algumas questões aqui. Primeiro, organização. Quem são os organizadores e de onde partiu? Se partiu dos militares, se partiu da polícia, se partiu de um núcleo duro do bolsonarismo ou se partiu do próprio Bolsonaro e da família dele. E digamos assim, do corpo diretivo do bolsonarismo, né? Nós temos a própria conivência das forças de segurança e até que ponto eles serão punidos por isso, na dúvida, não serão, né? E quem financiou isso tudo. Então nós temos esses 3 pontos. Quem organizou, como a conivência se deu e até que ponto ela se deu e quem financiou isso tudo. Antes de domingo, os militares haviam impedido 2 vezes as autoridades de desocupar o acampamento bolsonarista. Segundo declarações do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal de Brasília, fornecidas ao The Washington Post. Vieira foi detido por falhas de segurança durante os distúrbios. Os insurgentes arrastaram os prédios modernistas do governo da Praça dos Três Poderes em Brasília, quebrando vidros, destruindo móveis, cortando quadros e roubando armas, documentos e outros troféus. O plano deles, acreditam os funcionários do governo, era acionar uma lei que permitiria aos militares restaurar a ordem na capital. Então, primeira coisa, por que um golpe não foi mecanicamente possível? Por que não deu para tomar o poder, digamos assim, né? Em outras palavras. Para se tomar o poder, precisa haver vácuo de poder. E mesmo que eles tenham invadido a sede dos 3 poderes, o Lula ainda era presidente. O Supremo ainda estava dando ordens. Não havia vácuo de poder. No golpe de 64, os militares declararam a presidência vaga.
Mesmo que o João Goulart, no momento em que a presidência foi declarada vaga, ainda estava em território nacional. Então, essa é a primeira questão. Mesmo que eles tenham invadido o espaço físico dos três poderes, o poder ainda estava ocupado pelas pessoas que o detinham. O que eu tô querendo argumentar aqui hoje é: por que esse vácuo não foi criado? Nós temos algumas pessoas que acreditam que é por falta de apoio internacional, o que é possível, porque vocês já viram os Estados Unidos tentarem dar golpe e não conseguirem? Poucas vezes, né? Já tentaram e não conseguiram algumas vezes, mas poucas. O Biden já manifestou apoio ao Lula nessa situação. Mas eu acredito que houve uma falta de apoio interno também. E principalmente, depois do quebra-quebra, depois das depredações, depois do terrorismo todo, a opinião pública se voltou muito contra essas pessoas. Então é possível que esse termômetro tenha sido um fator também. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a mídia passou de chamá-los de manifestantes para chamá-los de terroristas no mesmo dia. Houve vácuo na União Soviética? Sim. Na Revolução Russa, os bolcheviques, eles depuseram os membros do conselho do governo provisório, prenderam os membros do conselho. Alguns membros fugiram do país e alguns se refugiaram no Palácio de Inverno. Os bolcheviques armados invadiram o Palácio do Inverno, combateram os junkers com armas, invadiram o Palácio do Inverno e prenderam o restante dos governantes do governo provisório. O Kerensky, que era o líder do governo provisório, se exilou. Ele fugiu da Rússia. Então houve vácuo de poder. Inclusive, olha que curioso, gente. Nós vimos a galera entrando na sede dos três poderes e quebrando tudo, esfaqueando quadro, roubando estátua, quebrando relógio. Na invasão do Palácio do Inverno, quando os bolcheviques entraram, alguns começaram a roubar e pilhar as coisas. Os líderes da Guarda Vermelha começaram a repreender os bolcheviques que estavam roubando as coisas, falando: isso aqui não é seu, isso aqui é do povo. Eles fizeram uma espécie de brigada na frente do Palácio do Inverno, na frente do Palácio de Inverno, e todos os bolcheviques que saíam eram revistados pelos líderes da Guarda Vermelha para verem se eles não roubaram coisas. Não roubaram prataria, não roubaram quadro. Então, a ideia deles era não quebrar nada, porque aquilo depois seria tomado pelos bolcheviques. Isso tudo aconteceu. Isso não quer dizer que depois do vácuo de poder, tudo foi fácil. Por exemplo, depois que os bolcheviques tomaram poder, por conta desse vácuo, os funcionários do banco trancaram a porta do banco. Então, o Lenin chegou a pedir para comprarem dinamite para explodir o banco para conseguirem tirar o dinheiro para pagar as despesas do Estado. Porque os funcionários do banco se recusavam a atender às ordens dos bolcheviques. Vários ministérios que haviam se tornado comissariado do povo, os funcionários dos ministérios entraram em greve. Se recusavam a responder ao Trotsky, se recusavam a responder a Alexandra Kollontai. Eles falavam: a gente não responde aos bolcheviques. Então houve um imbróglio para reorganizar o poder do Estado que demorou muito tempo. Não foi uma coisa fácil, sabe? Então, para vocês verem, né? É interessante ver o paralelo da Revolução Russa com essa tentativa, porque justamente no caso da Revolução Russa houve vácuo de poder. Houve vácuo de poder. E a tomada foi armada. Existe uma guarda, né? A Guarda Vermelha. O Lenin falava: democracia é um fuzil no ombro de cada trabalhador. Então acho que esse paralelo ajuda a gente a compreender como é que a coisa se deu aqui, né? Ó, isso aqui é interessante. A investigação envolveu também uma figura-chave do governo Bolsonaro, Anderson Torres, chefe de segurança de Brasília na época da insurreição e ministro da Justiça de Bolsonaro. Após o motim, as autoridades encontraram um projeto de decreto na casa de Torres, declarando estado de defesa. A gente vai ler esse decreto, tá? Para anular a justiça eleitoral do Brasil e anular a vitória eleitoral de Janjo. Os investigadores dizem acreditar que foi escrito entre 13 e 31 de dezembro, quando Bolsonaro era ainda presidente. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio de não ter destruído isso. Você não precisa achar prova contra mim. Eu crio prova contra mim. Nunca subestime a minha capacidade de criar prova contra mim mesmo. Genial, vou guardar em casa, né? O que falta pro Bolsonaro ser preso? Primeiro ele voltar pro Brasil, né? Porque o cara tá tipo, foragido, né? E agora ele foi internado porque ele não consegue cagar. Meuscrimes.txt, exatamente. Então, agora, eu não sei se ele ainda tá internado porque ele não consegue cagar. E eu já falei, o Bolsonaro vai morrer explodido em merda e não vai tardar, sabe? E vai ser uma morte muito que simbólica. O hospital negou que ele tava internado? Caralho, velho. Sério mesmo?
Não tinha registro dele no hospital? Puta merda, eu caí no ziriguidum da bomba fecal, velho. A merda era mentira. Porra, é que é verossímil, fala sério, né, gente? O Bolsonaro fala assim, não consigo fazer cocô. Você fala, porra, não é a primeira vez, né? Mas enfim, né? Torres, que estava na Flórida durante a insurreição, não contestou a autenticidade do documento, mas disse que era pra lixeira. Gênio. Gênio. O cara meteu um... Não, eu ia jogar isso fora. Eu já ia jogar fora. Não era pra vocês acharem. É bom demais pra ser verdade, né? Ele negou qualquer ligação com distúrbios. Torres voltou ao Brasil na manhã de sábado e foi preso na hora. Ai, meu Deus. Bolsonaro passou anos semeando dúvidas no sistema eleitoral brasileiro, chamando o Janjo de ladrão e alimentando a crença de seus partidários de que se seu oponente vencesse, só poderia ser por meio de fraude. A vitória de Lula foi confirmada pela Justiça Eleitoral do Brasil e dos Estados Unidos e de outros governos ao redor do mundo. Isso aqui é o que a gente diz a respeito de apoio internacional, né? Bolsonaro autorizou seu chefe de gabinete a liderar uma transição, mas nunca se deu. Em 30 de dezembro, em seus comentários públicos mais extensos desde a derrota, Bolsonaro chamou o resultado de injusto. Em seguida, ele fugiu para Orlando, pulando a posse de Lula e sua passagem cerimonial da faixa presidencial. Ainda em Kissimmee, na Flórida, quando seus partidários começaram a se rebelar, ele ficou publicamente em silêncio por várias horas. Ele condenou a violência ao mesmo tempo em que destacou a violência passada da esquerda. Novamente, é o mesmo argumento de sempre. Ele costuma falar... Não façam isso, quem faz isso é gente de esquerda, né? Porra, essa direita tá parecendo muito esquerda. Kissimmee é engraçada. O Supremo Tribunal Federal do Brasil concordou na sexta-feira com uma petição dos promotores para investigar Bolsonaro como parte de sua investigação sobre os instigadores e autores intelectuais por trás do motim. Havia muitos agentes coniventes, disse Lula a repórteres na semana passada. Tinha muita gente conivente na polícia militar, muita gente conivente nas Forças Armadas. Estou convencido de que a porta do Palácio Presidencial foi aberta para essas pessoas entrarem, porque não a porta quebrada, ou seja, alguém facilitou a entrada deles ali. Na noite do motim, dizem funcionários do governo Lula, o chefe de gabinete do presidente, seus ministros da Justiça e da Defesa e o novo chefe de segurança da capital nomeado para substituir Torres chegaram ao quartel-general do Exército no estilo era espacial por volta das 10h20. No estilo era espacial. Chat, me ajuda com a tradução aqui. No estilo era espacial. Alguém me ajuda a entender a piada do Washington Post em inglês aqui? Chegou no estilo Jetsons. Eles chegaram no Cybertruck, né? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Enfim, não me importa muito com o senso de humor do Washington Post. Para negociar a detenção dos rebeldes e outros no campo de protesto, os comandantes militares concordaram em permitir que oficiais de segurança sob o controle de Lula invadissem o acampamento, mas não antes das 6 da segunda-feira. Então, tipo, isso foi muito adiado. A detenção das pessoas foi muito adiada. Funcionários do governo dizem acreditar que isso deu tempo aos militares para avisar parentes e amigos de lá para irem embora. E a gente tem evidências disso, tá? A gente já vai falar sobre. As forças de segurança são um dos alvos de uma investigação em rápida expansão de um ataque que mais uma vez destacou o perigo para as democracias ocidentais de extremistas de extrema-direita alimentados por desinformação. Eu não vou comentar isso agora. Os investigadores, trabalhando dia e noite, estão rastreando as origens de postagem nas redes sociais que conclamavam patriotas a se reunir e paralisar Brasília. Relatos de empresas ligadas aos ônibus que levaram manifestantes à capital e dados contidos em 1.300 telefones celulares apreendidos de supostos rebeldes. As autoridades disseram que estão investigando ligações financeiras com os interesses do agronegócio brasileiro e quem Bolsonaro defendeu enquanto estava no cargo segundo eles, ajudou a pagar os ônibus. Os investigadores dizem que estão operando sob a premissa de que os grandes exportadores agrícolas do Brasil são suspeitos improváveis e, em vez disso, estão se concentrando em empresas menores ligadas ao desmatamento ilegal que floresceu sobre a abordagem permissiva de Bolsonaro ao meio ambiente. Eles observam que um homem preso na véspera de Natal em conexão com uma tentativa de atentado ao George Washington, na capital, veio do estado do Pará, na região amazônica, uma parte do país onde o agronegócio ilegal prospera. Os envolvidos no golpe de Estado foram especialmente aqueles envolvidos no agronegócio fora da lei, disse Dino. Os que ocupam terras indígenas, terras públicas, contrabandeiam agrotóxicos, fertilizantes, pessoas que operam na mineração ilegal. Esse é o segmento que vai aparecer. O senador Carlos Portinho, ex-líder do governo Bolsonaro no Senado, condenou a violência, mas também colocou parte da responsabilidade pelas falhas da segurança do governo Lula.
Agora sabemos que 48 horas antes de domingo, eles foram avisados que isso poderia acontecer e 20 horas antes de domingo desmontaram todo o planejamento de segurança. Isso é segurança nacional. Acho que foi uma falta geral do governo de Brasília, mas com certeza também do Ministério da Defesa e do Lula. Do Ministério da Defesa com toda certeza. Agora, fazer o que se tem a conivência da Polícia Militar e do Exército? Se nós temos um exército insubordinado, porque a palavra é essa, sabe? Insubordinado ao chefe máximo das Forças Armadas, que é o presidente da República, tá? Porque conivência do Ministério da Defesa ele teve. Caso vocês não saibam, o Lula botou praticamente um marionete das Forças Armadas no Ministério da Defesa. E é esperado que se coloque um ministro da Defesa como um civil, tá? Mas não um civil que seja um capacho. O governo Lula disse estar ciente dos planos para um protesto, mas disse que o plano de segurança foi reduzido sem o seu conhecimento por autoridades estaduais pró-Bolsonaro. Leia-se Ibanez Rocha, que fez um pedido de desculpas ridículo, inclusive. Postagens nas redes sociais chamando bolsonaristas à capital mencionaram repetidamente a empresa e o nome de um bilionário brasileiro próximo a Bolsonaro, mas as autoridades dizem que ainda não há provas o suficiente para perseguir esse número. Seria bom a gente saber o nome, né? Os detalhes descobertos pela investigação referem-se principalmente ao que as autoridades descrevem como a superfície da trama. Uma rede de empresas menores, incluindo empresas de transporte e turismo, com sede no Sul, um reduto do Bolsonaro. Advogados do governo pediram a um tribunal federal que bloqueasse 1,3 milhão de ativos pertencentes a 52 pessoas e 7 empresas. As empresas, supostamente, fazem parte de uma rede de patrocinadores e organizadores locais que, em alguns casos, ajudaram a arrecadar doações para o encontro de domingo. Um deles é um pequeno sindicato rural do agronegócio em Castro, no estado do Paraná. Sua página no Facebook, que não está mais disponível, inclui uma foto de grupo com um cartaz de campanha de Bolsonaro e uma carta do ano passado expressando solidariedade aos manifestantes contra um STF excessivamente ativista, alvo frequente de críticas bolsonaristas. Outras empresas na lista parecem ser pequenas agências de turismo ou transportes, cujos ônibus foram usados pelos manifestantes. 2 deles reconheceram alugar veículos, mas disseram não saber que seriam usados para transportar pessoas à capital para participar de uma insurreição. Pelo menos um negou o transporte de manifestantes. A notícia dos ônibus se espalhou por grupos de WhatsApp, bem como por canais de Telegram e YouTube. Ou seja, a empresa de ônibus podia até não saber, mas quem contratou a empresa de ônibus sabia. E o importante é saber se a pessoa que contratou já foi identificada. A empresa brasileira de tecnologia Palver monitora mais de 17 mil grupos públicos de WhatsApp e outras mídias sociais usadas para organizar as viagens. Muitos dos que pediram doações, disse o presidente da Palver, Felipe Bailes, eram relativamente obscuros. YouTubers com 50 mil seguidores ou menos, por exemplo. Organizadores de ônibus e manifestantes descreveram o evento como a expressão de um movimento popular, no qual muitos bolsonaristas pagaram suas próprias passagens de ônibus ou arrecadaram pequenas doações de amigos e familiares. Não é o que os grupos de Telegram estão dizendo, tá? E eu sou muito reticente em usar a expressão movimento popular, tá? Porque esse movimento não é tão popular assim. O que sobrou dessa insurreição é o núcleo duro do bolsonarismo. A gente pode identificar 2 grupos majoritários que fizeram parte desse tipo de insurreição e mesmo dos acampamentos, né? Neonazistas. A palavra é essa, neonazistas. E idosos, gente. E eu não tô sendo irônico quando eu falo isso, tá? A presença de idosos que foram radicalizados à direita por conta de grupos de WhatsApp e Telegram era maciça. E por que eu não tô colocando os idosos no mesmo grupo que os neonazis? Porque eu sinto que o que motiva os idosos é um pouco diferente. Os evangélicos são... o neonazismo brasileiro tem muito de cristão, tá? Seja evangélico, seja católico, mas mais evangélico. O que acontece eu já falei isso aqui. Na minha geração, quando a internet surgiu, quando a banda larga ficou mais acessível, era a geração do... E aí, filhão, só no computer. Era a geração de que internet, MSN e Orkut era vício de jovem. Hoje, internet é vício, e eu falo vício como a dicção mesmo, de idosos. Idosos, tá? E são idosos sozinhos e isolados que viram nesses grupos radicais um propósito e um senso de comunidade. Eu tô usando a palavra radical aqui no sentido elástico, tá? Se extremaram à direita. Mas radicalizar no sentido de a extrema direita, ela tem uma roupagem de radicalidade. Ela
pretende ir na raiz do problema, mas ela não vai em raiz coisa nenhuma, porque nós sabemos que a raiz é o capitalismo, é a burguesia. E eles nunca tocam nesse assunto, inclusive eles extremam a política para a burguesia. Mas aí o que eu tô dizendo claro que a gente pode fazer cruzamentos entre esses grupos, mas eu sinto que o que motiva neonazistas e o que motiva esse grupo de terceira idade é um pouco diferente. Porque o que motiva neonazistas é a convicção da extrema-direita desde sempre. São as pessoas que se armam, são as pessoas que têm... que propagam teorias da conspiração até hoje, sabe? São as pessoas que propagam a teoria e não que recebem. A relação entre os evangélicos e os neonazis, vamos, em vez de chamar de neonazi, de fascismo à brasileira. O fascismo, ele sempre é conservador ou reacionário, um dos dois. Ele é sempre ou conservador ou reacionário. No caso do Brasil, o conservadorismo e o reacionarismo sempre foram muito vinculados ao cristianismo. Então, os movimentos fascistas brasileiros sempre foram cristãos na sua raiz. Da mesma forma que os movimentos fascistas na Espanha, em Portugal e na Itália também foram. Também foram. Então, por que a religião cristã e as igrejas evangélicas têm a ver com isso? Por conta do caráter do fascismo ser conservador e reacionário e no Brasil isso se configurar em torno do cristianismo. Se vocês quiserem ver isso em mais detalhes, eu tenho um vídeo sobre integralismo que eu entro em mais pormenores. Um conservador é uma pessoa que respeita as instituições. Então é o cara que sempre evoca a polícia, evoca o exército, evoca as leis, evoca o direito burguês. O reacionário é o cara que quer retornar a um tempo passado geralmente idealizado. Então os reacionários brasileiros muitas vezes são pessoas saudosistas da ditadura militar. Ou saudosistas nos casos mais bizarros do Império Brasileiro. Então, na Alemanha, pela Alemanha ter uma matriz protestante, a dimensão cristã do nazismo é um pouco mais complexa. O que o nazismo evoca como imagética? O ocultismo medieval. Então vocês veem uma espécie de reavivamento de mitologia nórdica, de mitologia anglo-saxã, sabe? De mitologia germânica, desculpa, né? Da mitologia germânica. E de símbolos do ocultismo, de runas, né? O sol negro mesmo, que é um símbolo do ocultismo. É uma espécie de pseudo-neopaganismo, exatamente. Então, eles são saudosistas do Sacro Império Romano Germânico também. Por isso que eles são o terceiro Reich. O primeiro Reich é o Sacro Império. Agora, se vocês forem ver os fenômenos fascistas em outros países, inclusive na Itália, o Mussolini falava para as crianças rezarem pelo Duce. Rezarem. O fundamentalismo cristão era muito presente na Itália. Meu pai acredita nessas paradas de Venezuela e banheiro unissex por causa do pastor. Pois é. As igrejas evangélicas corporativas, principalmente, e eu tô falando das corporativas, tá? Não as de bairro, são núcleo duro do bolsonarismo. E é um dos grandes desafios que a gente tem daqui pra frente em fazer trabalhos de base com a população, que é a penetração da extrema-direita nas igrejas evangélicas. Mas era mais católico ou protestante? Na Itália fascista, católico. A Itália é a sede da igreja católica, apostólica romana. E eles usam a suástica, porque os nazistas eles tinham aquela retórica de que o berço da civilização não era greco-romano, mas era indo-ariano. Então é um outro berço, né, para se distanciar do imagético que formou a outra parte da Europa, né, a Europa mais latina. Eu nunca li esse livro Método Jacarta, mas eu ouço falar muito bem desse livro. Por que o Lula meteu em stalinistas? Porque ele se confundiu. Depois ele fala stalinistas não, fascistas. Tá bom, ele se confundiu. Por mais que o Lula já tenha falado que de comunistas ele sempre teve mais vínculo com trotskistas. O que não é surpresa, gente. O Lula é social-democrata. O Lula nunca teve uma matriz marxista-leninista, como diz o Mourão, sabe? Você ainda tem tempo pra ler por prazer? Não. Não. Eu leio tanto por trabalho que eu fico cansado. O que você acha da tutela militar? Eu vou mostrar um texto pra vocês hoje fantástico sobre isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas eu tava falando sobre como não é um movimento popular. Porque não tem povo. Tem dois grupos, que foi o que eu descrevi. Neonazistas e idosos. Que foram aliciados pra extrema-direita por um ou outro motivo. Em grande parte por conta de isolamento social também, tá? A gente não pode negligenciar isso. A nossa sociedade trata os idosos muito mal, tá, gente? Questão de abandono mesmo, tá? Acho que havia autoridades mais poderosas e empresários e políticos e bolsonaristas radicais envolvidos nisso, disse Bailes. Mas eu realmente acredito que houve muito engajamento orgânico de pequenos empresários e pessoas de várias cidades do Brasil. Não acho que foi totalmente planejado por uma pessoa ou um grupo de pessoas.
Rodrigo Jorge Amaral, 44 anos, é dono de uma empresa de turismo em Florianópolis, capital de Santa Catarina, no litoral sul do Brasil. Ele havia acabado de viajar a Brasília para protestar contra a posse de Lula, quando começou a receber mensagens sobre outra viagem. Alguns vieram de números de telefone dos Estados Unidos com códigos de áreas da Califórnia e da Flórida. Você vai para Brasília? Membros de seus grupos locais de WhatsApp pró-Bolsonaro, alguns dos quais se reuniram para uma greve de caminhoneiros em 2018, sabiam que ele era dono de um ônibus. Ele começou a responder as mensagens com uma resposta recortada e colada. Brasília urgente. Um ônibus sairia da cidade Ilha de um pier às 8 da noite no dia 6 de janeiro. Inicialmente ele cobrou 650 ou cerca de $127. Mas os organizadores arrecadaram doações o suficiente, disse Amaral, para cobrir a viagem. Ele não quis identificar os doadores, dizendo que eles estavam preocupados de serem alvos das autoridades. Ele não quis ser X9 de cuzão, né? Amaral disse que seu grupo chegou a Brasília depois que os manifestantes já haviam entrado nos prédios. Ele disse que sabia que as pessoas queriam entrar nos prédios, mas não danificá-los. Nossa, o cara tá se fazendo de desentendido aqui, né? Muitos que viajaram para Brasília disseram que não sabiam dos planos de invadir os prédios. Ainda não está claro quando e como a multidão decidiu invadir os prédios, e se alguém em particular deu a ordem. Eu falei sobre isso numa outra ocasião, quando teve o bloqueio das estradas. Esses movimentos de extrema-direita, que nós podemos chamar de fascismo, e eu defendo que é sim um movimento fascista e fascismo típico do século XXI, eles usam as massas como massa de manobra. Então essas pessoas, elas têm a ilusão de que o poder está na mão delas, e de que existe um plano para colocar o poder na mão delas. Só que esse plano nunca existiu. O plano do fascismo sempre foi fazer a manutenção do poder da burguesia. Então é por isso que eu acho que, inclusive, rolou essa confusão, e eu acho que isso é genuíno. Eu acho que algumas pessoas ficaram extremamente confusas invadindo o prédio e falando assim, beleza, como é que a gente toma o poder agora? Porque o poder não é uma coisa que você consegue apontar com seu dedo indicador e falar, ele está ali, tome-o. Ele é uma abstração, foi o que eu falei. Para haver a tomada de poder em 64, teve de haver vácuo de poder. E no caso do Brasil não houve esse vácuo e não houve nenhum aceno a esse vácuo. Novamente, por que esse vácuo não foi criado, eu não tenho certeza ainda. Não tenho certeza. Foi o que eu falei, a gente pode ter indícios. Mas eu acredito que falta ainda evidências e documentação pra gente entender o que rolou nas Forças Armadas para eles não criarem esse vácuo de poder à força, usando essas invasões como uma espécie de desculpa para um movimento popular. O poder tava correndo pelado em Brasília e eles tentaram pegar, exatamente. Foi quase um ludismo. É um bom paralelo. Foi quase um ludismo. Tipo, o problema é a sede do poder, então vamos destruir a sede do poder. Não é assim que funciona, sabe? Da mesma forma que o ludismo destruiu a máquina, mas o problema era o capitalismo. E o capitalismo é uma abstração. A pedra angular do capitalismo é a propriedade privada. Então, sem destruir a possibilidade de manutenção da propriedade privada, não existe fim do capitalismo. Não importa quantas máquinas as pessoas quebrem. Aqui, ó. Tô aqui em Brasília, vamos tomar um congresso, vamos explodir esse prédio. Entendem? Começaram a ficar empolgados, foi como bola de neve. Pode ter sido. Notou contas do WhatsApp com emoji de bomba 2 dias antes. Isso não quer dizer muita coisa. Então isso aqui foi um resumo, tá? Não foi a falta de apoio externo. Eu argumentei isso e eu acho que também é, em parte, falta de apoio interno. Mas eu acho que sim, sem apoio externo não existe golpe. Principalmente sem apoio do Império, né? É tipo, uou, esse emoji de zap quer dizer muita coisa. Não quer, né? Então, claro, gente, por mais que a gente antagonize essas pessoas, a gente não tem que fazer com elas o que fazem com a gente, que é acusar sem prova, sabe? Então, tipo, havia o plano de destruir até a segunda ordem e nós não temos a evidência disso. Pode ter rolado uma espécie de neoludismo lá. Ludismo de tomada de golpe, né? Deixa eu trocar minha câmera. Eu não quis dizer não sejamos desonestos com a direita como uma questão moral. O que eu sempre argumento aqui, gente, é que nós, como somos comunistas e somos de uma ideologia contra-hegemônica, nós não temos o direito de sermos desonestos, tá? A gente não tem esse direito. A direita, os reacionários, os capitalistas, os burgueses e os seus ideólogos, como eles já detêm a estrutura do poder, eles detêm também o direito de mentir, de caluniar. A gente também tem um compromisso com a realidade material, mas a gente sequer detém o direito de mentir e de utilizar esses métodos escusos. A gente não tem essa capacidade material. A gente não pode fazer isso.